Meu amigo. Boa tarde, seja bem-vindo, meu amigo. Satisfação. Fica à vontade aqui no Obrigado, nosso espaço. obrigado. Mais um Pode Habilitar aqui. Hoje trouxe para cá o meu amigo Sérgio. Ele sumiu, mas voltou aqui para ver o papai. Meu amigo, é um prazer, uma honra te receber aqui. A honra e prazer é todo minha. Eu sou o Sérgio Sayur e hoje esse bate-papo, estou muito feliz com o convite. Me senti honrado em estar aqui com você hoje para bater esse bate-papo. Então, estou completamente desarmado, pode perguntar e ficar à vontade, tá? Quero que esse nosso bate-papo seja bem interativo aí, que eu acho que vai trazer muita coisa legal para todo mundo. Trouxemos aqui vários assuntos. Claro que o assunto principal aqui do Pode Habilitar é o trânsito, né? Mas o Sérgio, ele trouxe um invento. Esse cara é um inventor, é uma máquina de produzir ideia. E aí me chamou muita atenção, mas principalmente ele chamou a atenção do mundo. Esse aplicativo, essa plataforma que o Sérgio criou, ela tá divulgada aí no mundo. Aqui no Brasil ainda não é tão conhecida, mas ele vai contar a história aqui. Está dando uma oportunidade para mim aqui, é a primeira entrevista aqui no Brasil, né? Tô me sentindo honrado no com Brasil isso. é. E, cara, hoje deu entrevista aí para uma TV lá de Dubai, Emirados Árabes. O cara tá internacional. Conta para mim, Sérgio. Só ainda não chegou o dinheiro, mas a comunicação já está indo internacionalmente. Mas o resto... A gente está se comunicando aí. Um foguete, Um foguete. Né? E, cara, primeira coisa que eu queria saber é que todo mundo me pergunta, que aplicativo que é esse? O que foi que te deu, né, esse start? Conta pra gente. Claro. E acho que antes assim, se você me permite, antes de falar assim como ele foi criado, eu acho que uma das coisas assim que nós, no dia a dia, praticamente passamos batido, é que existe aqueles princípios básicos, né? Que a simplicidade é que faz a gente, às vezes, acertar em algo que a gente consegue ver de uma forma tão grandiosa, né? E quando o Frigofest começou, ele começou de uma ideia no piso da fábrica real. Caramba! Eu fui com meu cunhado e carregar um caminhão e um frigorífico. Eu estava visitando minha mãe, que é em Goiás. Meu cunhado, ele trabalha numa empresa de transporte de carga refrigerada. E ele me fez o convite falando, vamos ali, é rapidinho, é 200 quilômetros. E eu olhei a carreta e falei, nossa, mas que carreta bonita. E eu tenho carteira de carreta. Sim. E eu falei, eu posso dirigir um pouco? Que eu tenho carteira, e... Você foi habilitado aqui. Fui habilitado aqui. Na autoescola executiva. Exatamente. E sempre quis, né? E ele falou, pode. Então, vamos lá. A gente foi super bacana. A gente foi batendo um papo e as carretas de hoje são muito modernas. Foi muito rápido para chegar, muito rápido para carregar. E isso era uma quinta-feira. Numa quinta-feira. E a carga foi carregada em 25 minutos e a gente só foi liberado na segunda-feira, à 1h da tarde. Como assim, Sérgio? Juro. Vocês ficaram quinta, sexta, sábado, domingo? Então, eu estava no frigorífico com meu cunhado e ali eu comecei a questionar. Falei, olha, por que a carga foi carregada e a gente ainda não conseguiu a liberação? E aí ele começou a me falar, olha, mas isso, cara, eu só não te falei um probleminha. Eu falei, bom, ele falou, a gente precisa da liberação da nota. Nota fiscal. E eu falei assim, mas como é que é isso? Não é só lá dentro e pegar lá na empresa? O caminhão já está carregado? Ele, então, a gente precisa que o Ministério da Agricultura, que é o MAPA, faça a liberação da nota. E a gente entra numa fila que é do Brasil. E eu falei, quantos frigoríficos tem na nossa frente? Ele, não sei, mas é muito. E eu falei, que hora que a gente vai ser liberado?
Não tem como saber, cara. Eu tô carregado, já entrei, já comuniquei lá até 20 minutos, daqui uma hora eu vou lá. Eu falei, legal. Passou uma hora, passou duas, passou um dia, passou dois, passou três, passamos o final de semana. E o frigorífico ainda tinha uma norma que o caminhoneiro não pode abrir a cozinha, que é a caixa de cozinha dele, que é onde ele pode fazer o alimento dele, almoçar, jantar. E aí você fala assim, tá bom, é onde a gente vai dormir agora? A gente está longe da cidade. Aí ele falou, eu coloco uma rede aqui dentro da cabine, você dorme em cima e eu durmo na cama. São aqueles caminhões com grande, uma cama, aquelas carretonas, né? Mesmo. Eu falei, mas cara... a pergunta é, e a carga? E a carga? Nesse momento o caminhão está carregado? Sim. E aí eu comecei olhando, né? Eu sou um cara que você me conhece há muitos anos. Curioso. Eu já tive muitas empresas, grandes sucessos e grandes fracassos. Já tenho aquela grandes empresas e grandes negócios, eu tive grandes sucessos e grandes fracassos. Então, eu fui ao contrário. E olhando esse quadro, eu comecei a investigar, fazer uma pesquisa mais profunda. Então, ali mesmo, nesse dia, eu comecei a aprofundar o bate-papo. E como funciona? Olha, hoje a gente está em Goiás, tem um veterinário responsável na liberação desse setor frigorífico aqui. Aí no sul tem outro, cada estado tem outro e você entra na fila. Aí se você pega uma grande multinacional dessa que exporta, hoje no Brasil são 5 mil frigoríficos cadastrados no Ministério de Agricultura, que é o MAPA, todo mundo fala o MAPA. E você entra numa fila. E enquanto isso, o termoquim fica ligado, mantendo a temperatura do container, que é a sua pergunta. Motor do caminhão ligado? Não, só o termoquim. Termoquim, que é um... É um motor que fica atrás no baú, gelando e mantendo essa temperatura. Isso tem determinado carreta que você gasta 160 por dia, outras por hora ou outras 400. Isso é combustível? Reais. E ele é movido a diesel. Óleo diesel. Poluindo, inclusive. Exatamente. Motor ligado para manter a temperatura, porque senão você carrega e você está no Mato Grosso. Para chegar em Santos, chega lá fora da temperatura, a carga está perdida e você gastou 18 mil reais de transporte para você chegar lá e voltar para trás com a carga perdida. Isso. E olhando isso, eu comecei dentro de fábricas de frigorífico a pesquisar mais a respeito, porque eu não conseguia aceitar que era feito manualmente. Essa demora toda. E eu, como programador, comecei a criar o Frigofest. Foi feito com muita simplicidade, com muita dúvida se ele ia dar certo, porque nunca tinha feito algo neste tamanho. E simplesmente com carga refrigerada. Era a ideia inicial, carga refrigerada. Depois dele pronto, entendemos que a Anvisa participava do mesmo processo de problema, no problema de atraso na carga, a liberação e tudo mais. Integramos a parte hospitalar, que é medicamento conectado com a Anvisa, e aí trazendo também essa velocidade que a gente libera a carga em tempo real. E aí a gente controla, monitora, sabemos a rota, o consumo. Mas como isso, Sérgio? Peraí. Eu conheci você começou como locutor de rodeio. Foi. Esse cara tem uma voz de locutor. Foi muitos anos. Ele era locutor de rodeio. É. Depois você teve um restaurante. Tive, 6. 6 restaurantes. Uhum. Inclusive, bom de... Viu? Mise en place e tal. O cara é cozinheiro. Tive. Putz. E aí daí você saiu, foi visitar sua mãe? Foi. E foi mais complexo que isso. Eu estava naquele... A minha história, assim, se eu for buscar a minha história mesmo, a gente tem que buscar muito atrás, né? Não daria tempo em uma hora aqui, se a gente fosse contar toda a nossa história aqui, vai ficar o dia inteiro aqui. E de repente, você está criando um aplicativo? Eu não entendi isso. Como que foi essa transição? Essa transição faz muitos anos. Foi visitar sua mãe, né? Fui visitar minha mãe. Mas a transição da cozinha para o aplicativo faz muitos anos. Uhum. Eu comecei com um restaurante em 91 e fui com ele até 2013. Em 2013 eu mudei a atividade de restaurante e montei um fundo de investimento imobiliário que era focado em leilão de imóvel. Uhum. E aí eu fiquei com ele até 2018. Em 2018 eu comecei a investir e procurar outras alternativas.
Durante essa jornada da minha construção, nesse caminho, eu fui daquele que tive 8 sucessos e 9 fracassos. Então foi uma construção de muita luta e de muita persistência e não desistir. Eu uso muito um vídeo na minha vida que é aquele do McDonald's, que o cara fala como hoje um homem de 52 anos pode ter criado, uso aquilo todos os dias. E em 2018 eu casei, eu era casado antes, mas eu me divorciei e fui casado durante 20 anos, eu casei de novo. E a minha esposa, vendo eu nesse momento meio perdido, sem direção ali, falou para mim assim, amor, eu vou te dar um curso de presente que é de programador. Eu falei, que legal, programador, como é que é isso? Ah, é uma faculdade, você quer? Eu pensei, você gosta tanto? Falei, vai estudar. Vamos. Muito animado, vamos. E levei a sério o curso e fiquei bom nisso. Mas nunca tinha tido um desafio tão grande usar isso para gerar algo, né, nesse intuito. E nessa viagem da minha mãe, eu estava na minha mãe, né? Meu cunhado me convidou para ir no frigorífico carregar, que era muito rapidinho, demorou 5 dias. E chegando lá, depois de perceber o descaso, a falta de eficiência, o desperdício, o consumo de energia, porque a gente vê o produto, a gente imagina que quanto mais carregamento, é abundância no transporte, na velocidade de produção, a gente olha isso como algo inovador, né? Que a nossa produtividade está em alta, mas a gente não percebe o consumo e o desperdício dessa cadeia no decorrer do caminho. A gente está preocupado em produzir muito, mas não se preocupa em conter as perdas. Isso, a pessoa ela confunde a sustentabilidade como se fosse grande produção, mas não na continuidade do processo até o destino. E olhando para isso, eu percebi que além do termoquim ficar ligado na carga refrigerada, gastando diesel pra caramba, gastando muito dinheiro, é o motorista cansado ao longo da família, tira a dignidade dele, tudo aquilo lá, eu falei, cara, tem que fazer alguma coisa que mude isso. E esses 5 dias não são apenas esperando, porque depois você tem a viagem, sim, que também se torna claro. longa. Longe da família, você deixa de passar o final de semana com a sua família, com a sua mãe, com a sua esposa. E aí o que acontece? Você precisa olhar para isso de uma forma humana. E naquele momento eu estava olhando para uma forma automatizada. Sim. Eu queria que fosse autônomo, que não dependesse do humano. E eu fui projetando o Frigofest para operação com não humano, que é o caminhão e algumas parcerias que hoje o Frigofest está trabalhando. É uma americana que ela tem automação completa com caminhão autônomo. Então a gente faz o compliance e a inteligência conectada com a logística. O caminhão é carregado por robô, ele assume a rota de transporte e não tem intervenção humana. Na China, alguns hoje, porto está operando nessa forma automatizada também, sem intervenção humana. Mas quando eu fui olhar isso para o Brasil e entendendo essa dor que o motorista vive, eu pensei ao contrário. Eu falei, olha, eu vou criar de uma forma que consiste assim, aonde tem automação fica automatizado e onde não tem eu vou criar um ecossistema. Porque o que eu vi ali foi uma falta de dignidade para o motorista no sentido, você não está preocupado se ele vai se alimentar, se ele vai tomar banho, como ele vai dormir, se ele está longe da família dele, que tempo essa carga vai ser carregada, ela vai percorrer o caminho até seu destino final, né? E aí eu criei a ideia de um container cápsula, que a gente vai fazer parceria com postos de combustível pelo Brasil, dentro da rota que esse caminhão do Frigofest estiver passando, ele tem, pelo QR Code dele, que ele usa a plataforma, é uma plataforma que, no começo você falou um aplicativo, o aplicativo é apenas o do motorista. Ela é uma plataforma, que ela é uma plataforma neural com 8 agentes independentes, que ele controla temperatura, rota, o tempo que você vai, o ruído dentro do caminhão, inclusive o balanço da carga com o produto, a gente controla tudo em tempo real. Tudo em tempo real. Olha só, a gente estava falando aqui no último podcast sobre
a tecnologia que tem hoje, né, nos caminhões. Tem ali um tacógrafo que mede Sim. e registra num disco de papel a velocidade, os picos de velocidade que o caminhão atinge. Mas é engraçado, né? A gente está muito atrasado nisso. Então, quer dizer, você está me dizendo que o Frigofest ele vai monitorar, inclusive, o sono do motorista? Já monitora. A tecnologia chegou. Então... A gente já monitora. Quando você entra, para você liberar, para o caminhão ser liberado para você, você coloca o rosto na tela. Leitura facial. A leitura facial. A gente precisa que você fique... você não fica como o plano do governo, que é um aplicativo muito negativo, no sentido, rosto para a esquerda, rosto para a direita, rosto para frente. Você não sabe como ele opera. Tem muita brincadeira porque ele realmente não funciona. Eu não sei como o governo aprovou isso. Eu falando de tecnologia. Mas você simplesmente mostra o rosto, ele mostra o teu time, vai mostrando o time, percorrendo o rosto, e ele pega a tua íris e ele ali começa a monitorar você por câmeras que é usado no painel, que é instalado pelo Frigofest. Então, conforme a gente vai percebendo, a máquina, ela entende que você está ficando cansado, ela pega pelo teu olhar, tua íris. Então, ela começa a frear o caminhão. Sozinho. E ela vai te dando um sinal que você Ela vai deve te dando parar. um sinal e o caminhão começa a ter um autocontrole. Digamos assim, a Frigofest, como ela tem a opção de ser autônomo, ela também, com esse módulo que a gente coloca no caminhão, você é obrigado a parar. Então, peraí. Então quer dizer que quando você desenvolveu tudo isso, e eu estou vendo que você foi muito a fundo, o que isso representou para o Brasil e por que a Frigofest foi tão bem aceita lá fora? Aí você vai me contar depois como é que tá lá, porque parece que lá fora o Sérgio está muito conhecido, né? Muito mais que aqui. Muito mais. Então, quer dizer, você acredita então que o Brasil está um pouco atrasado para a Frigofest? Não. Eu acredito que assim, o Brasil ele validou a Frigofest. Ok. Por causa da ineficiência da nossa operação logística. Né? Se a gente for procurar hoje no Brasil, tem um porto aqui no Pará, você fica 8 dias parado para ir carregar. Isso é uma fila de espera para poder no entrar porto do Pará, onde o container vem para cima. Para ir carregar. Então a gente vê uma defasagem no sentido de o motorista não querem mais. Por quê? São péssimas estradas, péssima condução no sentido de o motorista ele é muito mal visto ainda, porque não entende que ele carrega o Brasil nas costas, e isso é muito verdade, porque você tira não só a dignidade do motorista, quando você, para ele entrar no banheiro e tomar um banho no seu posto, você obriga ele a ter que pagar R$150 para ele poder tomar um banho. Com dignidade, né? Com dignidade. Sem contar a insegurança de voltar, o caminhão não está mais lá, né? Não está mais lá. Então é muito complexo. Quando a gente fala do Brasil, não é que o Brasil está atrasado. Ele nunca se movimentou para estar adiantado. E quando eu fiz isso, eu não quis abrir a Frigofest no Brasil por outro motivo. Quando eu estava criando o Frigofest, eu comecei a falar com investimentos para entender o que o Frigofest naquele momento, a gente nem sabia o que ele era. E eu comecei a criar o modelo, a arquitetura do Frigofest, o desenho dele. E fundos no Brasil queriam saber quanto que eles iam ganhar. Eles não pensavam a longo prazo, eles têm muita fome, eles querem comer agora. Então eles querem dinheiro agora, eles não apostam em você. E aí o que eu fiz? Eu foquei em investimentos estrangeiros, tipo, eu comecei a colocar para os Estados Unidos, Emirados Árabes, para a Ásia geral ali, e Oriente Médio, né? Buscando parceiros que pudessem parceiro para investir no Frigofest. Mas você teve alguma proposta aqui no Brasil? Tive. E aí, como que foi? Foi interessante, eu tive uma muito interessante, que essa foi que me marcou muito, no sentido, hoje, de dar muita risada, porque hoje eu bato um papo com os investidores lá de fora, e um dos fundos que eu participei aqui,
numa reunião, um deles virou para mim e falou assim, olha, mas é interessante, você que está criando algo aí bacana, inteligente, mas no Brasil, isso não é uma referência, porque quem cria aplicativo nesse perfil é somente filhos de gente muito rica. Ah, falou assim. Falou. Eu falei assim, olha, eu não sei, cara, porque pelo que eu conheço, não é muito, mas o Zuckerberg pegou dinheiro emprestado com um brasileiro. Verdade. O Bill Gates fez na garagem da casa dele. O Google, mesma coisa. Deixa eu pensar mais um pouquinho. Deixa eu ver mais. Spotify, a mesma coisa. Mas me dá uma referência de quem você está falando aí. O cara, resumindo, era um imbecil que não sabia, mas de alguma forma eu despertei nele alguma coisa muito negativa e ele queria meio que... Tentou depreciar, né? Depreciar para meio que mostrar que ele era importante ter ele dentro e depois chegou uma proposta deles. Mas que não era uma proposta boa. Nada aí em seguida relevante. veio uma outra, que foi quando a gente começou a olhar e pensar assim, opa, interessante isso aqui. Uma empresa ofertou 5 milhões por 60% da plataforma. E aí depois que essa empresa ofertou isso, e a gente teve que validar a Frigofest, porque era um questionamento. Olha, mas o que vocês escreveram e estão mostrando aqui funciona? Como a gente sabe que ele funciona? Teve que mostrar. Tive que mostrar. E aí era muito caro e não tinha dinheiro. E aí eu olhei para a Cobase e pensei, tem como. Tem como. Usamos coleira de cachorro para mostrar onde estava o caminhão. Construindo naquele formato fundo de casa, de quintal de casa mesmo. Criatividade, né? A criatividade do brasileiro, né? Que o Sérgio teve aqui. Ele precisava mostrar a geolocalização do caminhão, da carga, e aí não tinha grana. O que ele fez? Pegou aquela coleira de cachorro que você monitora seu pet. Isso mesmo. Onde tirou ele está. Ali da coleira e colocou lá dentro do caminhão. E baixou o aplicativo. E linkou no aplicativo e o negócio funcionou. Naquele momento era dentro das condições que me permitia fazer, né? Sim. E eu fui gerando o aplicativo, foi fazendo com muita luta, a coisa foi acontecendo. Um frigorífico chegou e fez uma proposta, que eu acho que você ficou sabendo dessa proposta. Fiquei bem risada com você. Quase foi finalizada, né? Quase que o Frigofest foi vendido. Quase se aceitou, né? Quase aceitei. E era muito fora da minha realidade. São milhões de reais, porém nada comparado nada ao patamar que você conseguiu atingir hoje lá fora, né? Lá fora não. E aí eu não fechei o negócio, ele andou, mas ficou. Abandonamos a ideia porque ele nunca foi feito, ele não foi feito desde o início com foco no Brasil. Ele foi feito porque o investidor estrangeiro, que eu falo estrangeiro, americano, europeu e tudo mais, tem muita dificuldade quando fala em investimento no Brasil. Eles não acreditam nas nossas leis, não acreditam no nosso governo e não acreditam na forma da política econômica brasileira gera a credibilidade no sentido, na parte de trabalhista e de impostos. Disso eu posso falar um pouquinho. Nós temos as leis trabalhistas aqui, né? O nosso jurídico, o nosso legislativo. Então, dificulta muito realmente a entrada de empresas estrangeiras aqui nesse país e a credibilidade cai, né? Mas eu ainda acredito que o Brasil é um grande mercado. Não, ele é gigantesco. Aqui a produção é enorme, né? É enorme. A gente exporta gado, a gente exporta soja. A gente exporta... hoje, com o controle que a Frigofest faz, quando ela teve esse resultado, porque eu estou contando a história no começo, mas a história depois seguiu anos depois disso. Seguiu pelo menos 2 anos depois dessa introdução desse primeiro fundo de investimento que não vingou. A gente percorreu 2 anos de investimento no Frigofest, onde a gente começou a usar equipamentos de última geração, tecnologia realmente da China de ponta, que hoje são os melhores sensores comparados do mundo. A Frigofest se transformou numa plataforma neural com 8 agentes independentes autônomos que são aprendizes. Cada rota a gente controla em tempo real. A gente tem hoje conectado Starlink
B2B, que a gente chama, que é um caminhão manda um sinal para o outro que está atrás, o outro de trás manda para o outro que está atrás, essa conectividade vai funcionando. Então nós estamos o tempo todo conectado pela internet de rádio, vários sensores conectados de temperatura, então tudo em tempo real e monitorado em tempo real. Quer dizer, não tem nada comparado no mercado no mundo, que se aproxime da tecnologia da que a Frigofest atingiu. No mundo. E isso trouxe para alguns outros setores do Brasil, quando eles procuraram o Frigofest, querendo juntar, olha, se vocês fizeram isso para carga refrigerada, por que não para carga de vivo, que é mais precioso do que o refrigerado? Porque é o vivo, animal vivo, né? E a gente olhou para isso e atendemos junto com a parte de seco, que é soja, milho, tudo que é o produto que a gente hoje transporta do Brasil, desde fruta, verdura, tudo que é exportado, a Frigofest controla tempo, né, todo o destino, o trajeto dele. E agora, hoje, foi o dia que eu consolidei a tecnologia de uma forma que você controla do frigorífico. E a gente hoje anexou no Frigofest, que é a novidade lá fora, onde participando hoje dessa entrevista que eu dei para esse jornal da Arábia, eu expliquei o que era o HomeNote. Olha aí, surgiu uma ideia dentro do aplicativo já funcionando. Dentro da plataforma. Uma ideia nova para linkar isso, o produto até ao consumo final. Ao consumo final, que é dentro da sua casa. Então o HomeNote, ele gera, para você entender, o Frigofest ele é uma plataforma que controla a carga geral. O transporte tanto marítimo, rodoviário, viário, no sentido trem de ferro, falando a língua bem simples, caminhão, carro, tudo que transporta produtos, medicamento, que é conectado também com a Anvisa no Brasil, e laboratório. Tem medicamento que ele tem que ser transportado refrigerado, né? Refrigerado. Vacina, DNA, tem um monte de produtos químicos que são refrigerados. E só na parte Frigofest a gente tem 180 produtos cadastrados de transporte internacional. Exportação. Agora, olhando o tamanho que o negócio foi criado e como ele foi gerado, hoje a gente anexou um outro projeto que já estava sendo construído, que seria fazer o fechamento, né? Que é o produto, você consegue hoje, pelo lote que a carne sai de um frigorífico X, você pega, a Frigofest controla a rota dele, a trajetória, o tempo, temperatura, ele chegou no armazém, que é o seu melhor atacado aí, seja ele qual você compre. E este atacado manda para um supermercado, ou esse frigorífico já manda direto para um supermercado. O que o HomeNote faz? O HomeNote, ele entende o seguinte: esse supermercado está cadastrado na Frigofest. Mas o foco não é o supermercado, é o cliente na sua casa. Então você vai poder baixar o aplicativo do Frigofest. Você não está exportando, mas você quer ter uma comida de qualidade na sua mesa, para sua família. Você quer controlar o seu freezer, por exemplo. Exatamente. Então o que isso vai acontecer? Você vai abrir o aplicativo do Frigofest, que aí é um aplicativo. Agora é um aplicativo, antes era uma plataforma. Para uso das pessoas. Para uso das pessoas. E ali você tem um controle que, se você quiser, vai estar conectado com o seu supermercado preferido. Então você pode ter ali um controle que você faz pela nota de compra. A gente consegue controlar pelo lote. Tem um histórico do produto. Tem um histórico do produto origem. Que você não tem acesso, mas nós temos. Então, pelo aquele QR Code, a gente sabe o lote, qual é o frigorífico, qual é o tempo que ele tem de validade. E se você cadastrar, fizer a única vez um cadastro mostrando quanto desse produto você consome, tem um checklist que você preenche. Olha, eu consumo de carne, eu uso 3 filé mignons por semana. Mas essa semana eu não comi. Ficou lá no freezer. Ficou lá no freezer. Mas ficou notado no nosso aplicativo que você colocou que você usa 3. Se não deu baixa,
no sistema, na sua compra que você pediu, um desses agentes de inteligência começa a monitorar, ele sabe que você não consumiu pela sua compra que você está pedindo. E isso gera para o supermercado, que é interessante para ele, é o seguinte, olha, o Douglas, ele comprou menos carne esse mês. Então eu vou tentar mostrar uma carne nova para ele. Então ele vai te mandar o melhor preço ou o lote mais longo para vencer. Sensacional. Então você não vai mais precisar de fazer compra no sentido, o que falta na minha casa? A gente consegue saber. É o futuro. Entendeu? O futuro chegou pelo Frigofest. E... Agora, o que o Frigofest faz na vida do motorista? Que oportunidade que esse motorista vai ter, por exemplo, se ele... Deu um corte aqui, né? Ah, não, voltou. O que esse motorista vai ter de oportunidade na estrada? Porque o motorista aqui no Brasil, a gente falou muito aqui no último podcast, né? Além dele ser fiscalizado, ele tem que dirigir longas horas, porque ele não tem um posto de gasolina para ele parar, um posto para abastecimento, onde ele possa dormir, tirar aquelas 4 horas de descanso para poder seguir viagem. Sim. Fora, nem estou colocando a questão da alimentação, Claro. né? Porque eles têm que ter uma cozinha ali no caminhão, né? Fazer a própria comida e tal. Então o Frigofest, ele além de monitorar a carga, dizer exatamente quando que ela vai chegar, ele também dá dignidade para o motorista, é isso? Dá dignidade para o motorista. Vocês vão oferecer isso também? Isso. É muito mais complexo a gente falando no perfil motorista, porque o motorista, ele foi a nossa base central aonde o Frigofest foi construído. Quando a gente fala em automação, a gente fala para países internacionais, né, que tem automatização, porque já falta a mão de obra que é o motorista. Japão, né? Hoje está sem motorista. O Brasil também está sem motorista. O Japão, a gente tem um grande parceiro, que é um dos maiores marítimos, que foi o primeiro a acreditar no Frigofest, entendendo a cumplicidade que a gente oferece de controle. E voltando ao motorista, eu fui com meu cunhado, motorista de caminhão, de carreta, frigorífico, e entendendo ele longe da família, vendo o que ele passava, a falta de dignidade que essas empresas geram ao motorista, no sentido de o motorista ele tinha que ter um salário, na minha leitura hoje, de fora, de hoje, juro para você, de 18 mil já tem no Sul. Temos categoria ouro, bronze e prata. Ouro, 18 mil de salário, bronze, 12 e 8 prata. São salários de 8 mil, 12 mil e 18 mil. Mesmo assim, é focado em resultado, como no sentido, não é produção, é controle de tempo do caminhão, de como você lidar com toda a logística, porque você também tem que saber se comunicar, conversar com a empresa que você está indo carregar. Ela está gerenciando melhor, tipo assim, colocando, vamos te dizer que educação nesse transporte. Ele vai limitando as horas de trabalho. Exato, porque... e dando para ele dignidade. Não sei se vocês sabem, o motorista, ele precisa de muita atenção focada na estrada, nas condições do caminhão. Porque nós estamos falando de 44 toneladas. É muita carga. Agora, o que o Frigofest fez? Olhando isso, se você procurar, você vai ver vários vídeos do motorista sendo maltratado no posto. Exatamente. E isso não é, tipo assim, a gente não tem cabimento viver num país como o Brasil, é amigo de todo mundo, a gente é amigo de todo mundo, mas no brasileiro, ele tem dificuldade de assessorar algumas coisas que a gente acredita que é o seguinte: aonde nós somos parceiros é onde entra o abuso. Exatamente. Né? Então, o Frigofest criou um ecossistema, que é um container cápsula. Dentro desse container, ele tem lá dentro uma logística que é cápsula container, aquele perfil Japão, China. Você entra lá dentro, tem 6 cápsulas de descanso para você esticar legal, refrigerado, com ar-condicionado. Você tem internet Starlink. O container está conectado com a nossa inteligência neural central e você tem um cartão benefício que está direito para você medicamento, acessórios em gerais, de pneu a combustível, desconto, em farmácia,
telemedicina, psicólogo 24 horas que ninguém tem, seguro, tudo no Frigofest. Dentista. Tudo. A telemedicina completa. De psicólogo, dentista. Se vocês acompanharam recentemente, teve um motorista que cansou, atravessou o caminhão aí no Rodoanel, falou que tinha uma bomba. Vimos essa notícia aí recentemente. Por quê? Faltou psicólogo. A Frigofest oferece. Você tem uma cozinha para você fazer uma alimentação. A gente não oferece alimentação, mas temos desconto com os parceiros do Frigofest. Ali você tem café, você tem água e você tem uma maçã. E um banheiro limpo para você tomar um banho. E você pode ficar ali 4 horas. Porque é 4 horas que já tem outro motorista chegando. Então, cada contêiner é uma média de 16 pessoas tranquilo ali dentro. Descansando, com aquela rotatividade. E são vários que a gente vai ter em vários trechos, né? Então, a gente traz para o motorista dignidade. Isso é sensacional. A nossa né? ideia é que Fantástico. outras empresas comecem a fazer isso também. E fazer a conexão com o Frigofest para oferecer mais e mais tecnologia, né? Claro. Porque esses países de fora, como eu citei aqui o Japão, mas Estados Unidos, Alemanha, né, Suíça, tem surgido muitos vídeos aí de falta de motorista e a necessidade de automação. Você vê que hoje os carros da Tesla hoje nos Estados Unidos circulando sem motorista é a coisa mais comum, né? Nos Estados Unidos, essa é uma automação que está mais consistente. Mas hoje eu acredito que Dubai está na frente. Está na frente dos Estados Unidos. Está na frente dos Estados Unidos. Como? Na automação. Entendi. Você do aeroporto, você já vai para o hotel com automação. Você já vai sem motorista. Sem motorista. Pelo aplicativo, você já chega no seu hotel sem motorista. Isso é uma realidade, É né? uma realidade já em Dubai. Então o mundo hoje Aham. precisa de mais aplicativos. Precisa de mais aplicativo. E no Brasil, a gente tem uma demanda muito grande no sentido de falta de motorista. Falta de motorista, porque o motorista de caminhão não consegue transformar o filho dele em motorista. E não vai conseguir. Porque o filho do motorista de caminhão está com o celular na mão, na tecnologia. Então, Mas por que isso acontece? Porque falta estrutura. falta estrutura, falta dignidade, né? Então, meu pai, eu não quero ser motorista de caminhão como As empresas você. precisam de reconhecer que um dos pilares mais importantes para ela é o motorista. Sim, O motorista não leva só uma carga de alto valor, ele leva também a empresa ao destino do ponto A ao ponto B. Mas ela vê o motorista apenas como o cara sem camisa, de chinelo, que dirige uma carreta que custa 2 milhões. exatamente. Ela esqueceu que além dos 2 milhões, tem a sua empresa está naquele cara sem camisa que você vê dessa forma, aonde você não dá essa estrutura para ele, Exatamente. mas você cobra. Então esse motorista começou a se cansar de ser maltratado no posto, na empresa, tudo, ele é questionado em tudo e o cara precisa trabalhar e o cara trabalha além da conta. Aí ele desiste da estrada e vem para a cidade E vem para a cidade. pilotar um carro no aplicativo, Exatamente. né? Um aplicativo que hoje é uma referência. Oferece tecnologia, um ganho rápido. Aham. Então hoje o aplicativo resolveu um problema sério de desemprego. Então você vê pessoas aí, engenheiro, né? Que foi dispensado, trabalhando no aplicativo. Claro. Você vê cara, né, formado em arquitetura, ali, advogado, né? Tem muito advogado trabalhando no aplicativo. Não, tem de tudo, né? Então, a tecnologia que o aplicativo vai trazer aqui para a palma da mão, no seu celular, ela pode ser em diversas áreas. Você teve essa grande sacada de trazer a tecnologia para o caminhoneiro, para as empresas, para os frigoríficos, né? Eu, recentemente, agora, no ano passado, a gente sofreu aqui, né, enquanto educadores de trânsito aqui, autoescola, né, o Aproveita Executivo aí que todo mundo conhece, a gente sofreu uma mudança de lei muito grande. E isso nos forçou a repensar o nosso trabalho aqui, né? Então hoje o governo proporcionou uma situação onde o candidato à habilitação ele vai buscar a sua habilitação no aplicativo. Claro. Qual seja o aplicativo do governo. Uhum.
Então, ele entra lá na CNH Popular. E aí a autoescola ficou um pouquinho de lado Claro. nessa escolha aí, porque a tecnologia pulou na frente. Todo mundo quer tirar habilitação hoje de uma forma rápida, fácil e barata. Né? E aí, como que eu vou dar aula? Como que eu vou frequentar uma autoescola agora? Tem aplicativo para isso? E aí começou a surgir esse questionamento aqui pra gente, entende? Certo. Foi aí que, conversando aqui com o Sérgio, né? Nas nossas longas horas de conversa, as ideias vão surgindo, né? E surgiu essa ideia aqui para nós também. E o Sérgio, inclusive, está me assessorando muito aí nessa jornada, né? Que é uma jornada de invenção também. A gente Criação. Em criação, a gente está querendo aproximar o condutor, o candidato à habilitação ao instrutor. De que forma? Através da tecnologia. Tecnologia. Porque hoje o que está acontecendo? Eu tive ontem um convite que eu achei muito interessante, mas não é o momento, que a Frigofest, ela é muito grande para a gente falar em tão pouco tempo sobre várias ramificações que a gente abre, né? Várias portas, para mostrar cada produto e cada segmento que ela cuida, né? Mas ontem eu tive um convite de um complexo que são 200 empresas lá, não, 280 dentro do complexo, 280 empresas, que está super defasada no sentido de tecnologia. E eu fui convidado olha, o Frigofest não poderia dar uma palestra aqui para mostrar para essas empresas o que ela pode fazer como em usar a inteligência, essa conectividade, quais são as ferramentas, o que ela pode usar aqui dentro do complexo porque o que o Frigofest fez, mais ou menos isso, não é? E quem seria esse palestrante, se não você mesmo, né? Porque afinal de contas a sua ideia está toda dentro da sua cabeça, né? Aí eu olhei, pensei, cara, falei, me manda aí, o que é? Tipo assim, cara, juro pra você, 32 profissões que a inteligência ia abarcar. Você fazia assim, ó. Aí eu falei pra ele, cara, eu posso bolar, posso pensar, não é meu foco, não estou com esse olhar agora, mas faz sentido. Eu poderia, de repente, direcionar uma forma, porque está todo mundo muito focado em qual a inteligência que eu vou usar. Quer que eu te responda? Qual é melhor? Responde para nós. Nenhuma. Por que nenhuma? Cara, você vê os caras descendo pau no GPT. Não é a inteligência que você tem que procurar, qual é a melhor. Você tem que entender o que você vai pedir para a inteligência. Exatamente. Se você não souber usar a inteligência, não adianta você ter a melhor. Então eu vou te fazer de uma forma mais simples e objetiva. Eu vou pegar você agora, que tem uma autoescola que ensina as pessoas a dirigir, e a gente vai para Interlagos e você vai pilotar um carro de Fórmula 1. E eu quero que você atinja 300 por hora. Pronto. Na primeira curva você vai morrer. Por quê? Você está com muita velocidade, com um carro muito potente e sem habilidade para usar. Isso é as pessoas usando a inteligência. Então o curso ele consiste hoje no seguinte: se você souber o que pedir e como usar, a inteligência mais simples vai te atender. Exatamente. Tá? Então não é que existe a melhor, existe uma específica para cada assunto. Elas são regenerativas, né? E elas vão se adaptando. Exato. Eu uso muito aqui o GPT e quando eu faço um questionamento, que eu monto ali um questionamento, ele já me responde. Sabendo que eu sou advogado, por exemplo, ou que eu estou preparando um material para o trânsito, que é a nossa especialidade aqui, né? Então, hoje como um exemplo, você pode fazer... eu demorei 6 meses programando. Hoje, faz 2 meses. Tem uma inteligência que gera os códigos que eu fiz em 6 meses e 24 horas. É muito rápido. Muito rápido. Então, assim, já não usa mais a ferramenta formação em programador, eu juro para você, não vale mais a pena.
faça um curso para usar a inteligência, saber usar a inteligência artificial. Porque ela vai te dar Isso. A arquitetura muito mais rápida. Muito mais rápido. O que me gerou recurso dentro do curso de formação, eu criei uma inteligência dentro das que já existia. Eu usei algumas de base para que eu pudesse construir a minha. Hoje ela te atende criando a minha inteligência... códigos para atender as necessidades do próprio aplicativo. Sim. Hoje a minha inteligência me dá resultado que, se eu quiser, que eu tenha um campo de bate-papo dela, mas foi criada por mim. Eu já consigo perguntar sobre alguns assuntos específicos e ela já me dá a resposta. Porque ela é aprendiz. Sensacional. Ela aprende sozinha com cada pergunta, com cada questionamento que eu vou fazendo. Então, o que aconteceu? Eu criei uma inteligência no foco de cadeia refrigerada, que depois foi para produto seco e agora com o home note, que é o final do produto. Você fez um 360, 360 na cadeia gerenciando. de alimentos. Então, se você pega hoje um complexo que tem 200 empresas ou 300 empresas, cada um tem um segmento, então você lá dentro da sua empresa, com certeza tem 3 ou 4 profissões que essa inteligência, se você souber usar. Então, hoje, 12 funcionários, 2 pessoas que sabem usar a inteligência conseguem suprir. Que maravilha. Ô Sérgio, então, me conta uma coisa que todo mundo aqui quer saber. Agora você está tranquilo. Financeiramente, acabou o teu problema? Não. Daqui para frente você não precisa mais trabalhar. Imagina. Fez um invento. Fiz um invento, estou rezando para que me dê realmente um dinheiro por ele. Ele está no caminho muito próximo disso. Que a gente quer saber. Ele está, como eu posso te dizer, estamos felizes com o rumo que ele está tomando. Tá. Né? E que ele vai proporcionar para... E acreditamos que ele pode chegar mais longe do que a gente acredita. Tem mais propostas chegando aí, então? Não, tem coisa boa acontecendo. A gente está feliz de ver tudo que aconteceu, o que está acontecendo. E quando vai ser essa palestra aí que você vai dar? Vai ser lá em Dubai? Isso aí está programado? Está programado para agora 6 e 7 de maio. Ah, já está perto, então. Mas a gente tem tanto trabalho, tanta coisa acontecendo o dia inteiro que está complicado. Está complicado, mas isso vai ser um evento... Eu senti uma malícia, né? Eu senti uma maldade assim, né? Não, porque, poxa, a gente quer saber até aonde chegou o Frigofest, ele chegou como que bem. ele está tão conhecido lá fora e por que aqui no país ainda a gente não... Foi direção. Foi direcionado lá para fora, Foi direcionado. Né? A tecnologia lá fora, então, ela é mais bem acolhida, mais aceita? Não, então, o Frigofest, ele... Pra você ter noção, no Brasil, a gente foi procurado por 2 grandes companhias de inteligência artificial. Sim. Para que ela fosse a inteligência central usada pelo Frigofest. Ok. Só que acontece, nenhuma delas tinha respaldo no sentido de tecnologia para a indústria. Os investidores não toparam. Preferiu ficar como a gente tinha construído. Que maravilha, então. E aí a gente continuou, e aí o que aconteceu? Foi muito lento. Não foi, aconteceu. Não, está acontecendo com muito trabalho. Eu trabalho 18 horas por dia. 18 horas por dia de trabalho focado Olha nisso. só, para tirar esse homem aqui da frente do computador e trazer ele aqui não foi fácil. Mas aqui, vamos aproveitar nosso tempo, né? Fica à vontade. Que tá acabando, viu? Porque o negócio aqui é muito rápido. Quando você está contando as histórias aí, a gente já está aqui pegando pergunta. Então, o pessoal aqui tá mandando pergunta aqui, Sérgio. Não vai dar tempo de responder tudo, não. Entendeu? Mandei. Em que momento você percebeu que o problema não era a falta de alimento, mas a falha na preservação e logística? Foi lá? Foi boa pergunta, muito boa pergunta, porque o Frigofest, quando a gente fala que aqui é pode habilitar, a gente fala de trânsito. Sim. O Frigofest ele atende também a demanda de trânsito, né? Porque o caminhão no transporte ele está no trânsito, né? Uhum. E o caminhoneiro ele é parado constantemente
mesmo quando o cara está cansado, ele já fala, o que você tomou? Exatamente. Você tomou um rebite, um comprimido? Você está trabalhando fora do tempo aí? Qual que é e tal, né? Mas a gente percebeu que o motorista, com muito empenho, a gente olha a logística no sentido assim, se você exporta bastante, então você está tendo muita produção. Mas o que ninguém comenta é que muito desse transporte ele perde no percurso do caminho. Sim. E isso gera um desgaste de energia e de eficiência desde o produtor ao motorista, ao consumo e ao planeta. Porque você tem combustível queimado, você tem o motorista longe de casa, você tem tudo aquilo. E olhando isso, o Frigofest entendeu e falou, cara, dá pra gente colocar isso em tempo real. A liberação instantânea, do mesmo jeito que você faz hoje, você chama um Uber. Exatamente. Ó, o internauta perguntou aqui, ó, Thiago, o que mais te indignava no sistema atual de armazenamento e transporte? Repita. O que mais te deixava indignado no sistema atual de armazenamento e transporte? O que te chamou a atenção aí nesse sistema? Porque eles deixam essa carne dentro do frigorífico, né? Dentro de um congelador, é isso? Então, quando você tira aquilo dali e coloca dentro do caminhão, você mudou ele de ambiente. Ali você tem uma perda, né? Uma queda de temperatura. A pergunta do Thiago é muito, muito boa, porque ela mostra exatamente o que acontece que a gente faz. A pergunta do Thiago, ela faz parte do Frigofest. Isso, aí pegou a essência, né, do Frigofest. A pergunta é muito boa porque ela faz o seguinte, o Frigofest, ele não é tão conhecido no Brasil, porque o que ele opera é uma cadeia invisível. Tá. A cadeia logística ela é invisível, você como consumidor não vê. E a pergunta dele é muito boa porque mostra, vou mostrar a cara do produto. O que acontece? Você compra uma carne que você fala, eu comprei uma picanha. Essa picanha, nossa, como ela é boa. Cara, essa picanha, já em uma próxima vez, ela é boa, mas ela não tá tão boa. Tá diferente. Será que teve uma oscilação? Será que ela teve uma oscilação de temperatura? Será que ela saiu Descongelou do frigorífico? Demorou para a nota ser liberada? Será que ela ia para exportação, mas dentro da temperatura ela não pode ser embarcada, ela teve que ser vendida para o consumidor final por um preço muito mais acessível para não perder a carga? Porque não dá para voltar de volta com ela? Porque a temperatura já não permite? Será que é isso? Olha, não. Tá respondido aqui. Não sei. Agora tem uma outra pergunta aqui, ó. O Frigofest nasceu de uma visão técnica ou de uma dor emocional? Boa pergunta. Essa pegou lá no cérebro, hein? Eu não sei o que é uma dor emocional com a pergunta técnica, porque, vou dar um exemplo. Ela aconteceu, na verdade, de estar atento à simplicidade. Porque, e ao mesmo tempo indignado com a forma que as pessoas são tratadas. Porque ela não aconteceu de eu ter a visão assim, olha, meu Deus, o que é o Frigofest, como ele faz ser criado? Não, eu nem sabia o que era. Eu simplesmente comecei a questionar o seguinte, cara, isso está certo? Você tem certeza que a gente não vai ser liberado? Já tem um 5 dias. Não, já tem um dia que a gente está aqui, cara, que absurdo. E aí foi aumentando. Ninguém vem falar com a gente. Não, tem 2 dias, cara, isso não existe. Eu andando em volta, sabe, da carreta, eu voltava e falava assim... Indignado com... Sabe aquela criança que está indo com a família para a praia, que fala assim, já chegou? E não sai. Não... Tá chegando? Já chegou? Aí eu perguntava, já liberou? Não deixou de ser algo emocional, né? Não. Que gerou um... Porque o que eu fiquei muito preocupado, que entrou neste mesmo tempo, acho que respondendo a sua pergunta, 2 coisas, que talvez seja a junção das duas. Eu fiquei vendo o meu cunhado que ia passar o final de semana longe de casa, longe da família, ele tem filho pequeno, então pega o emocional, você fala, caramba, que maldade fazer isso com o motorista, que descaso. Longe da criança. Né? E pensei no caminhão gastando R$160 por hora e o dono do caminhão pensando assim, caramba, meu caminhão podia estar em transporte.
Nesse momento podia estar na rodovia, no destino final, já teria liberado a carga, carregado, a eficiência, mas, né? E eu olhei para tudo isso, então eu percebi, eu acho que é a dor, que é do motorista, que eu acho que tem muito a ver com a resposta, eu acho que foi a dor do motorista que mais me pegou. E a perda financeira. E a perda financeira. PH perguntou o seguinte aqui: você acredita que o desperdício de alimentos é um problema de tecnologia, gestão ou é um problema cultural? Não, é de governança. Má administração mesmo, né? Não, é muito boa a pergunta dele, muito boa pergunta, mas de governança. Por quê? O Frigofest ele foi considerado lá fora uma referência porque nós criamos um projeto de governança. Não somos o primeiro em sensores. Nós temos várias empresas de sensores que hoje integram o Frigofest. O Frigofest é uma empresa de governança sistêmica. Então a gente governa sensores que faz isso funcionar que antes não funcionava. A ineficiência não comunicava. Era o seguinte, eu tinha um melhor sensor de temperatura, mas eu só comunicava para mim. Então eu como cara que comprei esse sensor para usar na minha carga, eu consigo perguntar para o sensor se ela está dentro da temperatura, qual foi a variação que ela teve no percurso. Mas o que fazer para corrigir isso? Não teve como. Quer dizer, ele tinha a informação, mas ele não transmitia para quem nem sabia deveria o que fazer. Cuidar, né, da resposta. Quando a Frigofest entrou na jogada, ela tem uma inteligência neural central com 8 agentes de inteligência vivo, que só para quem não entende de tecnologia, nesse sentido que a gente fala de dados, era como se você tivesse uma inteligência central dessas, imagina que junte todas essas em uma só, no meio. Te monitorando e te auxiliando. E aí você escolhe agora, para ficar mais fácil para você, 8 inteligências que você goste. E você põe essas 8 inteligências como se cada uma delas estivesse cuidando de um departamento. Não é você vai dormir, ela continua lá acordada 24 horas cuidando de uma parte. Aí você junta tudo isso e manda sinal para essa mãe, para esse cérebro. E esse cérebro controla tudo. Então, cada agente desse corrige o que antes era operacional ou manual, que o funcionário que está de dia trabalhando não é o mesmo que está à noite, ficou operacional automatizado e manda as informações autônomo. Ela corrige. Então você está me dizendo que o Frigofest ele vai corrigir aquele problema da liberação, onde aquele veterinário lá do... Como que chama lá? O mapa? Do mapa do Ministério da Agricultura? Ministério da Agricultura, aquele cara, se ele pudesse liberar a nota hoje, mas de repente ele foi dormir e só liberou no dia seguinte. Isso. Então a Frigofest vai liberar o caminhão em quanto tempo? Automático. Carregou. Liberou. Por quê? Hoje são feitos com dados que o Ministério da Agricultura se conecta com segurança. A gente tem uma segurança de compliance, que é você tem que estar vigente dentro das normas e as leis federais. Então você tem acesso ao órgão governamental para a liberação da nota. Você tem que estar dentro da norma deles. Entendi. Se a gente atende a demanda que eles exigem, que é a segurança, então hoje são dados. Você, como é liberado um carro para você hoje? Você não abre uma câmera para mostrar a carteira de motorista, vamos te dar um exemplo. Você não acessa lá pela sua foto, vê a sua carteira de motorista? Você tem que passar por uma série de validações, né? Cada processo da carga, ela vai abrindo camadas que o Ministério da Agricultura vai entendendo como está dentro do compliance e vai permitindo que você prossiga. Quer dizer, você demonstrou para o Ministério da Agricultura ou para aquele órgão governamental que o Frigofest está habilitado a operar essa demanda e otimizar esse tempo. Não. Se você estiver dentro das normas que é exigida pelo Ministério da Agricultura, quer dizer isso, temperatura, a carga, como ela foi armazenada, se está com lacre, ele vai abrindo várias camadas que você tem que estar dentro da conformidade. Maravilha. Isso fecha o compliance do... Sensacional. E, bom, tem muita pergunta aqui, tá? Porém, a gente está com o tempo muito curto, né? Foi sensacional. Aqui, eu não vou conseguir perguntar tudo. Tá aqui. Mas, fica o convite, né? Para um
para um novo podcast. Não sei se você vai ter tempo, né? Porque Claro. você está trabalhando 18 horas. Sobra quanto tempo, né? Não, eu que agradeço, fico muito feliz, lisonjeado, né, com o convite, com muita gratidão, sabe, me sentindo assim de coração, muito feliz com o convite. Agradeço a oportunidade de estar aqui, da gente bater esse bate-papo. E acho que realmente é muito pouco tempo, que eu gostaria de mudar o papel. Queria te entrevistar, entendeu? Porque eu tinha várias perguntas para fazer, porque eu fiquei sabendo de muita coisa aí. Tipo, fiquei sabendo um aplicativo que está sendo uma referência aí, que está pronto, que vai sacudir, né, tudo mais aí. Bom, então, a gente pode deixar aqui um gostinho de quero mais, né, para a próxima, mas eu posso te responder isso, porque não tem segredo nenhum. A gente está desenvolvendo realmente um aplicativo aí para a autoescola, né? E é exatamente para as autoescolas se aproximarem dos alunos que querem fazer a aula de uma forma tecnológica. Ele clica ali no botãozinho no celular dele dentro da plataforma e acha o instrutor. E ele vai achar um instrutor qualificado, já vai achar um instrutor que está avaliado pelo aluno anterior. Ele vai fazer a aula no tempo que ele quiser, então ele vai ter uma geolocalização do instrutor, do carrinho, parecido com o aplicativo aí que vocês conhecem. caramba, cara. E aí você termina a sua aula e de repente você vai viajar para uma outra cidade, passar um feriado, alguma coisa, e lá você fala assim, poxa, acho que eu vou fazer mais uma aula. Aí ele vai clicar ali e vai marcar uma outra aula na mesma plataforma, num outro carro, mas com outro instrutor. Então, ou seja, vai ser uma forma da gente aproximar o aluno do carro, do instrutor. Sabe aquele momento, eu não sei, quando foi que você dirigiu a primeira vez? Cara, não me Essa pergunte. emoção aí, né? Porque se eu puder falar a verdade, você sabe que não ia dar certo. Pode falar a verdade, porque eu aprendi a dirigir na Brasília da autoescola do meu pai. Não, porque foi o seguinte, Eu tinha 7 anos de idade. Porque quando eu comecei a dirigir, eu era muito novo e eu procurei uma autoescola, né? Olha isso que interessante, esse jabá que eu vou fazer agora. Você acredita que eu tirei minha habilitação aqui? Isso aqui vai dar um corte, hein? Na executiva, né? Eu tirei minha habilitação com você na executiva. Exatamente, isso aí eu lembro muito Faz bem. 3 anos atrás. Não vamos revelar nossa idade nem... Faz alguns anos atrás, né? Mas o mais interessante que eu vou te contar é que teve alguns episódios aí. Eu não sei se eu poderia falar, mas qualquer coisa depois, por favor, corte. Né? Tire isso do Que ar. não tem corte não, viu? Aqui é tudo Então, né? Tire isso do ar. Né? Então, dá um jeito de apagar, coloca uma coca no lugar. Mas você não tirou só a primeira habilitação aqui, né? Depois você Foi. virou... Não. Hoje o Sérgio é categoria E. ele tem a carteira Mas de eu moto. tirei a minha primeira habilitação aqui e a de moto com você, que você não lembra o que aconteceu, Mas né? a primeira habilitação foi aqui. A segunda também. Sim, eu lembro disso. Mas você lembra o que aconteceu na de moto? Lembro, mas pode contar aí. Então eu vou contar. A primeira de carro, eu cheguei com uma Dodge Ram. Exatamente, já chegou dirigindo já, né? E falei pra você, eu preciso de carteira porque é o carro que eu comprei. Era uma Dodge Ram, lembra? Que na época não existia no Brasil. E ainda jogou a chave na minha mão Falei, e falou, dirige aí. Dirige aí. E você falou, nossa, que legal, bacana, vamos fazer assim, a gente fez a carteira. E aí depois eu falei pra você, eu vim de novo, falei assim, Douglas, eu comprei uma Agora moto. tô com essa moto aqui. Quero tirar a carteira de moto. E você marcou. E a gente fez tudo, né? Quando eu cheguei lá para fazer o exame, eu cheguei de moto. Você falou para mim assim, você tá louco? Não tira o capacete, pelo amor de Deus. Volta para trás com essa moto, suma da minha frente. Some daqui que você vai preso. Eu cheguei e quase fui tirar o capacete com a moto lá, fazendo um barulhão, que era aquelas motos de corrida, sabe? Aquelas ninja na época, né? Eu não tiro o capacete. E aí eu voltei e ele me levou lá e falou, você tá louco? Como é que você chega? Você ia ser preso, você chega lá pilotando uma moto, vai tirar carteira, mano. Eu trabalho com isso há muitos anos, né? Muitas histórias, né? A autoescola tem muita história, eu não sei quantas pessoas eu já habilitei, eu não tenho nem como mensurar isso, mas eu queria e eu quero hoje resgatar exatamente isso, essa emoção que é dirigir pela primeira vez. Que cada um tem sua história, muita né? coisa, né? Então, de repente, você fala, pô, cara, eu nunca peguei no carro, eu quero pegar aí. E quando você vai ali para a aula, o instrutor tem que ser muito parceiro, né?
Não, tem que ser, e eu acho que, para a gente finalizar, já que você está no fim aqui, eu acho que as parcerias e a amizade, a Frigofest ela foi criada para ser longo prazo. Então, a gente entendeu que o mercado era internacional, a longo prazo. A gente achou que ia demorar muito para acontecer. E da mesma coisa a nossa amizade, né? Então, eu vou te dar um exemplo. A gente tem amizades aqui, a nossa amizade ultrapassa a idade de filhos, que são alguns anos. Mas eu vou te dar um exemplo como as coisas, às vezes, com muita simplicidade, elas continuam, né? Hoje, eu penso no futuro que a Frigofest com certeza vai ter alguma parceria com o seu aplicativo. Por quê? A gente quer gerar para algumas... Tá surgindo uma parceria aí, hein? Você pegou essa aí, né? A gente quer, depois, no futuro, como a gente criou o ecossistema para o motorista, com contane cápsula e tudo mais, eu vejo uma parceria com o Habilitar no sentido de a gente formar motorista Frigofest. Que a gente quer, dentro dessa logística, hoje a gente fechou a parte que entra do supermercado ao lar, né, o controle na sua casa. O motorista, a gente gerando o motorista, ele vai ter alguns requisitos para ser motorista Frigofest. Ele vai ter excelente salário, ele vai ter dignidade, ele vai ter transporte informado. Vamos criar a escola do motorista, então, a escola do carreteiro, porque não, aqui ele vai ser o Pode Habilitar com a parceria com a Frigofest, entendeu? Parceria com a Frigofest, então, olha uma ideia surgindo. Pode ser algo interessante para se olhar no futuro. Imagine que o aplicativo aqui, né, ele pode atingir nível nacional de forma muito rápida e ter na base todas essas autoescolas hoje que tem na sua frota. O caminhão, o ônibus e a carreta. E aí nós vamos formar os motoristas profissionais categoria C, categoria D e categoria E, né? O Frigofest ele começou no Brasil, né? Ele foi criado aqui, mas ele ganhou base fora, mas a ideia da expansão é a mesma forma. A gente tem Brasil, América Latina, que a gente chama de Latam, né? Brasil, América Latina, a Europa, Estados Unidos, a Ásia, que a gente incluiria dentro da Ásia, Oriente Médio, mas as pessoas do Oriente Médio não gostam de falar que eles são da Ásia, entendeu? Eles são do Oriente Médio, tá? Então, tudo ali, né? A mesma coisa da autoescola. Você começou aqui pode habilitar em São Paulo, começa em estados, a gente tem muitos, e isso cabe no mundo todo, depende da forma que você olha a escalabilidade do negócio, né? Então, aí uma oportunidade grande de para a crescimento. gente formar condutores, né? Numa parceria aí que pode... Isso acontece no mundo todo, no Brasil, Portugal, Espanha, todo mundo está acontecendo. Sérgio, foi um grande prazer. Fiquei emocionado aqui até agora com esse finalzinho aqui que foi top. E cara, você está convidado já para a próxima. Muita honra, muito orgulho. Obrigado pelo convite. Valeu, gente. Valeu, pessoal. Obrigado, um abraço, fica com Deus. Até a próxima. Valeu.